Bom dia, Devocional 5h30. Bom dia para você que nos acompanha aí do YouTube. Hoje o nosso sábado é um sábado de festa, porque nós teremos o nosso encontro presencial. Agora são 7h38, começamos 7h20. Esses minutinhos estávamos aqui ouvindo testemunhos daquilo que Deus tem feito na vida de todas as mulheres que estão aqui, e nós nos alegramos juntas. A nossa fé, ela é aumentada, acrescida, ouvindo os testemunhos. E na nossa igreja, Comunidade das Nações, o nosso bispo JB nos ensina que quando a gente ouve um testemunho, é porque Deus quer fazer de novo nas nossas vidas. Então, hoje é um dia de festa, um dia de encontro presencial, e se você nos acompanha aí somente pelo YouTube, se organiza. Nós temos nos programado para cada mês, pelo menos um encontro a cada mês. Tem mês que dá certo, porque nossa igreja tem muitos eventos, outros não dão. Por exemplo, outubro, provavelmente nós não teremos o nosso encontro presencial, porque é conferência global. E se você não é de Brasília, se organiza para vir para a nossa conferência global. E o tema de hoje é estratégias de Deus para este tempo. Então, para esse tempo que nós estamos vivendo, quais são as estratégias que Deus tem para nós? E como sugestão, nós teríamos Josué 6, os versículos de 1 a 20. É a passagem que nós lemos antes de ontem, que comentamos sobre Raabe. Lembra antes de ontem, dia 18? Dia 18 foi chamado para mudar o rumo da guerra. Então, como nós já lemos Josué 6, e se você quiser depois pode revisar aí, nós iremos para 1 Coríntios 1. Encontra aí, 1 Coríntios 1. E o versículo selecionado aqui, pela nossa bispa disse, foi o versículo 27. Encontra aí, 1 Coríntios 1, lá no versículo 27. Mas nós iremos ler do 10 ao 27. Encontra aí o versículo 10. Do 10 ao 27. O título aqui na versão A Mensagem é A Cruz, Ironia da Sabedoria. Diz assim: tenho uma preocupação séria a compartilhar com vocês, meus amigos. Pela autoridade de Jesus, nosso Senhor, tentarei ser o mais direto possível. Vocês precisam aprender a entrar em acordo. Devem ter consideração uns pelos outros, cultivando a vida em comum. Menciono a questão porque alguns membros da família de Cloé me deram uma notícia preocupante, que estão brigando entre vocês. Vou dizer exatamente o que eu ouvi. Vocês estão criando partidos e declarando: eu estou do lado de Paulo, eu prefiro Apolo, ou Pedro é o meu líder, ou eu pertenço a um grupo do Messias. Pergunto a vocês: o Messias, por acaso, foi cortado em pedacinhos para que cada um de nós tenha uma parte dele? Paulo foi crucificado por vocês? Algum de vocês foi batizado em nome de Paulo? Não participei de nenhum dos batismos de vocês, com exceção dos de Crispo e Gaio. E agora, diante dessa questão, estou feliz de não ter participado. Pelo menos ninguém pode sair por aí dizendo que foi batizado em meu nome. Pensando bem, batizei outra família, a de Estéfanas, mas pelo que me lembro, foram apenas esses. Deus não me enviou para juntar seguidores meus, mas para pregar a mensagem, anunciar o que ele tem feito e reunir os seguidores dele. Não fui enviado para pregar confiando em minha eloquência, banalizando assim o que importa. Marca aí, a cruz de Cristo. O que importa, a cruz de Cristo. Ela não pode ser reduzida a um mero discurso. A mensagem que aponta para Cristo na cruz parece tolice para os que caminham para a destruição, mas para quem está no caminho da salvação, faz todo sentido. Está escrito: destruirei a sabedoria dominante, mostrarei que quem se acha sábio é louco. Vira aí a página. Espera aí, só um pouquinho, minha lente embaçou. Onde acharão alguém verdadeiramente sábio, educado,
inteligente na época atual, Deus já não denunciou tudo isso como mera pretensão, palavras sem sentidos? O mundo, com a sua sabedoria fantasiosa, nem mesmo chegou perto do conhecimento de Deus. Por isso, em sua sabedoria, Deus decidiu usar o que o mundo considera tolice, pregação acima de tudo, para levar os que confiam nele ao caminho da salvação. Marca essa frase aí. Para levar os que confiam nele para o caminho da salvação. Enquanto os judeus buscam milagres e os gregos correm atrás da sabedoria filosófica, nós prosseguimos anunciando Cristo, o crucificado. Os judeus o consideram uma pedra de tropeço e os gregos um absurdo, mas para nós, judeus e gregos, pessoalmente chamados por Deus, Cristo é o milagre e a sabedoria absolutos reunidos numa única pessoa. Agora, marca esse versículo agora. A sabedoria humana é quase nada, comparada com o aparente absurdo de Deus. Toda a força humana, nem sonhando, pode competir com a fraqueza de Deus. Que lindo. Lembrem-se de quem vocês eram quando foram chamados para essa vida. Não vejo entre vocês muitos representantes da elite intelectual, nem cidadãos influentes, nem muitas famílias da alta sociedade. Não é óbvio que Deus deliberadamente escolheu homens e mulheres que a sociedade despreza, explora e abusa? Não é óbvio que ele escolheu gente do tipo Zé Ninguém para desmascarar as pretensões vãs dos que se julgam importantes? Fique claro que nenhum de vocês pode contar vantagem diante de Deus. Tudo que temos, marque essa frase, tudo que temos, cabeça no lugar, vida correta, pecados perdoados e novo início, vem de Deus por meio de Jesus Cristo. Daí o ditado: se alguém se orgulha, que se orgulhe por causa de Deus. Que último versículo poderoso. Bom dia, pastora Leia, que já está no nosso ambiente de encontro presencial. Obrigada, pastora, por a senhora já estar aí. Estamos com muita expectativa para esse encontro. O som da senhora está desligado. Bom dia, bonitas. Bom dia, bonitas do YouTube. Estou aqui com Karine fazendo registro. Estou aqui com Luzi, que veio cedinho. Olha, gente, antes de começar, deixa eu mostrar para vocês o ambiente que você, olhando aí o seu movimento do dia, vai perceber que essas bonitas organizaram. Olha, tudo isso daqui para receber a presença. Essas bonitas aqui, mais a Keila, estavam aqui desde ontem, tarde, passaram a tarde aqui organizando, e hoje vai ser o tempo de você poder ser abençoada. Talvez você se sente em um desses lugares aqui, ó. Quem não está em Brasília pensa assim, ai, queria tanto ir. Olha, a Neida falou que em outubro a gente talvez não tenha, mas eu penso que a gente vai ter como nunca, porque a gente vai poder se encontrar dentro da Conferência Global. Então, se organizem para a gente poder se ver, se abraçar, se cheirar. Olha, esses banners aqui são as manifestações visíveis, didáticas, do que vimos durante 4 meses. E hoje a gente vai ver isso daqui, ó. Mas a parte mais linda desse cenário é essa poltrona aqui, ó. É a presença, que simboliza para nós a presença do nosso Deus. Então, eu espero vocês, bonitas, aqui. Daqui a pouco a gente já está aqui. Pastora, estou tão longe. Você vai ser lembrada hoje aqui. A gente vai lembrar de você. A gente vai falar de você. A gente vai orar por você. E hoje a gente vai estar junta, orando, declarando palavras e sendo abençoados pelo que Deus tem para a nossa vida, porque certamente o seu coração hoje criou uma expectativa especial para você poder receber a presença.
Então, muita gente foi lá no meu privado me falar, pastora, já tinha um compromisso, estou vendo aqui, Helenita, eu li essa mensagem e não consegui te responder. Deus abençoe o seu momento aí de festa, de aniversário do seu maridinho. Deus possa abençoar você, sua casa, seja abençoada. Todo mundo que não consegue estar aqui hoje, fiquem tranquilos e na paz, porque eu tenho certeza que Deus escolheu cada nome para poder nos juntarmos hoje. Amém? Pastor, eu queria que meu nome estivesse na lista, mas o teu nome está, bonita. Teu nome está, porque a gente vai estar intercedendo por você. Então, vamos lá, vamos ler o texto? Gente, o texto que a gente lê, eu sempre digo para você que é inspirado nesse livro, né? Que é o livro dos nossos bispos, que é o livro de devocional do ano inteiro. Já estamos quase acabando. E hoje, 20 de setembro, deixa eu te contar, é véspera da primavera. Dia 22 de setembro, inaugura uma nova estação. E a gente também está encerrando a nossa jornada 21 lá no nosso grupo, e você vai estar recebendo 21 palavras de pessoas que superaram coisas e que hoje estão entregando ao mundo tanta riqueza. Nós ainda temos hoje a palavra da Catiane e amanhã encerrando a palavra da Juliana. Pastora, que jornada é essa que eu não estava sabendo? Há muita coisa nesse grupo. Uma jornada que começou em 1º de setembro e nós decidimos que o mês de setembro seria um mês intencional. Seria um mês em que a gente pudesse ter intencionalidade de palavras para a gente receber o que Deus tinha para nós. E aí, várias mulheres do meu discipulado vieram compartilhar vitórias, aquilo que venceram. E hoje eu quero te chamar, se você está aí na sua casinha, aí longe de Brasília, se você vai estar aí na sua agenda e não vai conseguir nos encontrar, porque eu tenho certeza que muita gente vai estar ouvindo essa devocional e está se arrumando para vir para cá. Mas você que está aí já prontinha e está vindo para cá também, ouve aí. Hoje o tema é as estratégias de Deus para esse tempo. Mas Deus escolheu as coisas loucas do mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas do mundo para confundir as fortes. Em tempos de incertezas, muitas vezes buscamos respostas práticas e imediatas. Quem nunca, né, bonita? Quem nunca quis um iFood espiritual, né? No entanto, Deus nos convida para confiarmos em suas estratégias, que nem sempre vão fazer sentido aos nossos olhos, mas trazem a vitória e a vitória certa. Ele, Deus, nos dá as direções claras, como fez com Josué ao ordenar o silêncio e a volta em Jericó. Não parecia uma estratégia de guerra comum, mas Deus estava com eles. Assim também acontece com a gente, visto que muitas vezes ele nos pede para deixarmos a nossa própria lógica de lado, calçarmos os pés com a fé e seguirmos a sua direção, ainda que para o mundo pareça uma loucura. Deus nos convoca para abrirmos o nosso coração e a gente permitir que ele nos conduza, não apenas em algumas áreas, mas em cada parte da nossa vida. É uma chance de deixar ir aquilo que nos prende e entrar no destino que ele nos preparou. Ele deseja que a gente avance para uma vida de shalom. Você sabe o que é shalom? Nós aprendemos isso com a nossa bispa Dirce. Guarda aí o que é shalom. Shalom é nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Shalom é nada faltando, nada quebrado e nada fora do lugar. Pastor, é isso que é shalom? Shalom não é um cumprimento judaico, é? E o judeu acha que quando você fala, oi, bom dia, shalom, ele está dando para você o nada faltando, o nada quebrado e o nada fora do lugar. Hoje, busque as estratégias de Deus, esteja atenta e confie, porque Ele está conduzindo cada passo, mesmo nas batalhas mais difíceis. Deus quer mais do que um ato simbólico. Ele deseja a nossa rendição completa. Hoje, enquanto você caminha nas promessas e instruções de Deus, lembre-se, Ele não se esqueceu de nenhuma das suas sementes. Aquelas sementes que você plantou, às vezes com lágrimas, e aí derramou com oração, em clamor genuíno. O seu convite para hoje é para que você cruze a porta da confiança total
e veja as suas promessas sendo cumpridas em cada detalhe da sua vida. Amém, bonitas? Eu quero ministrar 3 coisas para você. A primeira é a memória que você tem do altar. Eu e as meninas estamos sentadas aqui no altar. Esse chão aqui, ó, é um altar. Ele está mais alto do que o chão. Vou tentar te mostrar. Esse altar aqui, gente, já teve tantas ministrações dos nossos bispos, da bispa, coisas que a gente já fez. Eu tenho certeza que esse chão aqui, ó, tem muitas lágrimas colhidas. E deixa eu te contar que no nosso momento passado, na nossa devocional passada, aqui nessa região que eu vou levar você agora, nesse chão, eu tenho foto disso. Aqui tem várias lágrimas derramadas no chão, nesse cantinho aqui, ó. Nós nos reunimos aqui e adoramos a Deus antes de você chegar, e nós estávamos aqui regando esse chão, essa terra, com lágrimas. Talvez o seu lugar de fazer isso aí na sua casa seja o seu quarto. Ou talvez seja até, sabe onde? O banheiro, na hora do chuveiro, para que ninguém veja. Muitas vezes o seu travesseiro é aquele lugar das lágrimas. Eu quero te fazer lembrar do altar em que você regou de lágrimas. Hoje, as estratégias que Deus está nos chamando para esse tempo, leva aquilo que você já entregou. Talvez você esteja lembrando assim, meu Deus, eu me lembro de uma coisa que eu fiz no altar, num culto, e nesse dia eu estabeleci uma mudança para sempre. E isso foi um divisor de águas para mim. Talvez você esteja agora se lembrando assim, pastora do céu, eu estou lembrando de uma oferta que eu levantei e que foi abundante na minha vida, tanta coisa. E eu quero te contar algumas da minha. Eu me lembro de muitas lágrimas que eu derramei a respeito da minha vida, da minha família, a respeito de coisas pessoais do meu ministério, coisas que estavam confusas às vezes, estavam assim sem uma direção clara, e as minhas lágrimas regaram o meu tempo com Deus. Eu não conseguia, às vezes, orar, eu não conseguia ter palavras, mas eu conseguia ter lágrimas. Talvez você esteja nessa fase, bonita. E eu quero te dizer que hoje a estratégia de Deus para esse tempo pode ser o uso das suas lágrimas. Eu chamo isso de oração líquida. É quando a gente não tem palavras, a gente não consegue nem verbalizar, mas as lágrimas falam por nós. E talvez você esteja se lembrando aí quantas vezes você foi lá na frente, na sua igreja, derramar as lágrimas e fazer das lágrimas a sua oferta. Foi o seu choro que foi a sua oferta. O que foi que você colocou lá no altar e que você, nessa manhã, está se lembrando? A primeira coisa que eu quero te lembrar são as lágrimas. A segunda são as suas semeaduras. Gente, em fevereiro eu fiz uma semeadura louca, maluca, a partir de uma palavra do pastor Lucinho. Eu entreguei uma oferta para nossa bispa e eu fiz de um jeito muito diferente. Ao invés de entregar o valor inteiro para ela, eu fui dando diariamente o valor para ela. Que a Jean fala que eu parcelei em 6 vezes a oferta. E foi mesmo, porque eu queria entender qual era o caminho diferenciado para eu poder viver um tempo diferente com as finanças. E eu peguei tudo que eu tinha na minha conta, gente, e fui entregando gradativamente à bispa Dirce Carvalho, por diariamente uma parte daquilo. Eu dividia o valor que eu tinha em 6 vezes. E todo dia eu tinha uma palavra e tinha uma entrega. Gente, eu estava ontem me lembrando disso enquanto eu estava preparando essa palavra, e eu me lembrei, e eu fui olhar na minha conta que esse foi um ano, um semestre, um movimento diário e de padrão que eu nunca tive antes. Eu trabalhei muito menos, porque eu tive que reduzir os meus números de atendimentos, e muitas pessoas me procuram no privado. Se você me procura no privado e eu te digo não, eu te digo por que eu não estou atendendo todo mundo. Porque eu entendi que eu preciso priorizar coisas, e o atendimento não é só um encontro comigo. Eu mergulho no seu problema, eu quero saber o processo que a gente vai viver. E eu determinei que esse ano seria um ano de menos demandas nessa área. E eu pensei, meu Deus, não atendendo tanto, como que vai ser, né? Questão financeira, pagar a faculdade, comprar as coisas que precisam, como que vai ser esse ano? E foi um ano. Eu já posso dizer que já foi um ano.
extremamente abundante por causa das estratégias que Deus me deu com relação à minha semeadura. Deus vai te dar uma estratégia diferente, única, para esse tempo, para você poder entender o que Ele tem para você para esse dia. Hoje é o dia que é a véspera do... Não é a véspera é amanhã, mas hoje antecede a véspera de uma nova fase do clima do mundo. O mundo inteiro vai comemorar a chegada da primavera. E você, bonita, vai comemorar o quê? Aonde que estão as suas semeaduras? Onde estão aqueles lugares da memória em que o altar foi o seu companheiro? Onde foi que você deixou as coisas registradas no céu? Quando a gente olha aqui a história de Josué, a gente olha Coríntios, a gente olha essa palavra de que Jesus é a mensagem. Eu quero te dizer que não é sobre nós. A gente tem aprendido isso, né, bonita, aqui na nossa devocional, que não é a gente sentada nessa poltrona aqui, nesse trono aqui. É sobre quem está sentado e como você reage às estratégias que ele tem. Então, a primeira coisa que eu quero chamar a sua atenção é que tipo de semeadura você consegue se remeter dentro de você e trazer para fora na sua memória. A segunda é, você teve lágrimas no seu altar esse ano? Não, pastora, foi tudo bem, estou de boa na lagoa, então deixa eu te contar, eu não tive. Eu tive muitos momentos, como a Keila apresentou hoje aí nesse testemunho, e eu acompanhei isso de perto, quando ela estava com o resultado, eu tive a bênção de receber dela essa notícia, e foi muito especial que a gente estava junto, eu e Keila orando, e quando ela entendeu que os bebês não viriam, que Deus não prosperaria essa maternidade, a gente chorou junto e a gente entendeu onde que Deus estava. Talvez as suas lágrimas estejam num não de Deus, ou talvez num sim. Você orou e falou assim, Deus, eu estou te perguntando, mas na verdade eu queria que fosse um não. Aí Deus fala, é sim, pode ir indo. Aí você vai chorando assim mesmo. Porque as lágrimas, eu tenho aprendido que as lágrimas têm sido, no reino espiritual, um conteúdo riquíssimo. Quando você chega a chorar, você põe para fora a sua emoção em lágrima, é porque dentro de você, toda a sua organização mental, emocional, física, trabalhou para que as lágrimas fossem produzidas. E Deus não desperdiça nenhuma dessas lágrimas. E eu quero te falar que as lágrimas também são estratégias de Deus para esse novo tempo. Às vezes as lágrimas virão como uma forma de você pôr para fora tristeza. Mas eu também acho que muitas de nós vamos viver a lágrima com a manifestação da alegria, que vai ser tão feliz que você vai chorar de alegria. E eu quero te falar, não prenda essa lágrima, não. A gente foi de uma geração que a mãe falava assim, olha esse choro, para de chorar, menina chorona. É menina chorona que a gente vai ser. Nesses tempos que a gente vai encontrar as coisas de Deus e vai falar, estou com vontade de chorar, sim, vou chorar. Então, vai para o teu quarto. A gente tem falado sobre isso, né? Da gente ter o nosso lugar de paz, o nosso lugar sem filtro. Você tem um aí na sua casa? Você tem na sua igreja? Você consegue ter na sua igreja aquele lugar de extrema liberdade, em que você pode chorar, pode se jogar no chão ali, em joelhos, pode falar com Deus, orar, cantar, ficar quietinho, às vezes falar em línguas, falar as línguas dos anjos. Gente, como falar em línguas me edifica. Eu não entendo o que está sendo falado dentro da minha mente, mas o Espírito, ele traduz isso. Pastora, isso é tão novo para mim, eu sou de uma igreja tão tradicional. Então, deixa eu te contar, para mim, falar em línguas, falar na língua do Espírito, a língua dos anjos, é quando eu não tenho mais linguagem portuguesa. A língua portuguesa empobreceu. Uma hora que eu estou no encontro e estou me juntando à presença, eu começo a dizer, Senhor, o Senhor é lindo. Ah, não, está muito pobre. Lindo está pouco. Senhor, o Senhor é maravilhoso. Ah, não, maravilhoso é pouco demais. Senhor, o Senhor é meu amigo, meu conselheiro. Gente, parece que isso é muito ainda baixo, muito pequeno. Aí você começa a glororê, baixololololom, balarachelere, glororê, baixolorô, e você começa a ser movida por uma palavra, por uma sensação, por emoções que se alinham a uma palavra que você não entende.
Eu quero te dar isso como uma ferramenta bíblica, que a Bíblia nos ensina, que muitas vezes as nossas palavras não alcançarão a maneira como a gente quer expressar o que a gente está sentindo. E essa também é uma estratégia de Deus. Quer ver outra estratégia de Deus? O seu jejum. O jejum da internet, o jejum do Facebook, o jejum do Instagram, o jejum do WhatsApp, o jejum, gente, de olhar as coisas na TV, o jejum da sua murmuração. A Sofia está lá, no domingo passado, domingo passado, o bispo liberou uma palavra e ela saiu impactada com a amiga, dizendo que ela esse mês não reclamar. Gente, ontem, a menina, na hora do jogo, pisou no pé dela, o dedo dela tá roxo. Pensa. E ela, mãe, nessa hora eu quis socar a menina e eu me lembrei que eu estou em propósito. Eu adoro Deus fazendo coisas que a gente precisa ser provado nos compromissos que a gente tem. Qual é a sua estratégia espiritual? Qual é a estratégia que Deus tem dado para o teu coração para você poder usar para esse novo tempo? Quer ver uma outra coisa que Deus traz para nós? A sua oração atual. Porque oração, gente, a gente faz desde que a gente se converteu, ou até antes, porque a gente entende, e eu sei que aqui tem muita gente de uma linha católica, de uma linha de outra religião. Deixa eu te contar, a reza, aquela palavra que você repete, que você decorou, ela pode funcionar muito para o teu coração, mas deixa eu te contar que existe uma outra maneira. Existe uma maneira de você conversar com Deus que não foi ninguém que escreveu. Foi você que inventou. Você tem apelidinho para ele nessa hora. Você tem uma maneira de se remeter a ele. Às vezes é pai querido, às vezes é meu amado, às vezes é Deus amoroso, às vezes é só Senhor. Eu não sei como que você faz. Mas eu não estou falando para essa estratégia de Deus para esse tempo sobre essa oração geral que você aprendeu ou que você faz. Eu estou te falando da oração dos últimos dias. Qual tem sido a sua oração nesses últimos dias? Qual tem sido a sua pauta? O que você tem se ocupado com o nosso Deus nesse período desse setembro? Como é que você tem se relacionado, conversado com ele? Pastora, eu gosto de rezar Ave Maria, porque Ave Maria, para mim, é uma palavra que me remete. Bonita, fica à vontade, Deus não rejeita absolutamente nada e nenhuma palavra que a gente se remete. Mas eu quero te dar uma chave especial que eu aprendi. Mais do que Maria, o coração de Deus está pronto para lhe ouvir. E eu não estou falando de você fazer a oração, ou a sua reza, ou acender a sua vela, ou você poder fazer a sua promessa no nome de algum santo que você tem carinho. Eu estou te falando que você e eu temos acesso livre ao Deus que nos ouve. Você pode se remeter diretamente para ele. Eu tenho muito carinho por Maria. Eu tenho muito carinho por todos os homens que passaram pela terra, fizeram uma movimentação tão absurda que a Igreja Católica reconheceu como pessoas especiais. Mas nada valida a minha relação íntima, próxima e direta com Deus. Jesus, ao morrer na cruz, ele garantiu para mim e para você um acesso livre para que você tenha liberdade de falar diretamente com Deus. Ai, pastora, vou parar de falar com Maria. Não, querida, fale com Maria, mas fale com Deus. Ele quer te ouvir. Fale diretamente com aquele que pode te ouvir e receber de você. E eu quero te perguntar, nessa oração que você aprendeu a fazer e que talvez você vá se arriscar a fazer hoje pela primeira vez, quando você se encontra na presença do Deus Todo-Poderoso, qual é a primeira palavra que você fala? É pedindo? É entregando o seu pedido? É falando para ele o que você quer? Então, deixa eu te falar uma coisa. Eu aprendi que na presença é muito mais de mim para ele do que ele para mim. É muito mais do que eu entrego do que eu recebo. Nesse lugar da estratégia para esse novo tempo, Deus quer encontrar em você aquilo que você quer dar de entrega. Para de ficar só pedindo, bonita. Para dessa relação que você só entra com aquela lista.
Hoje a estratégia é adore a Deus pelo que Ele é e não pelo que Ele faz. A estratégia hoje é dizer, Senhor, eu estou pronta para receber flores do céu nessa primavera. Mas, Senhor, eu quero te entregar primeiro as minhas. As minhas flores serão o meu jejum, serão as minhas orações te reconhecendo, será o meu tempo, será a minha agenda. Hoje a gente para a nossa agenda, né, aqui em Brasília, para a gente se encontrar nesse encontro presencial, para abraçar as bonitas, a gente chorar junto na presença, a gente sorrir, a gente entender que palavra que ele tem para nós. Hoje, especialmente, já vou te entregar esse spoiler que eu estou falando desde a semana inteira, hoje nós vamos entregar filhos na presença de Deus. Você precisa entregar seu filho? Vem aqui, vem para cá, vem aqui para o CIA, venha se juntar com a gente. Hoje a gente vai entregar o bem mais precioso que a gente tem, que a gente acha que é nosso. A gente pensa que a gente tem gerência. Não, gente, a gente tem gerência de absolutamente nada. A vida é um sopro e nessa manhã Deus está nos dizendo as estratégias que eu tenho para esse tempo. São as estratégias da memória ativada de tudo que você entregou. E eu quero te convidar a orar. Nessa oração, eu quero te convidar a liberar palavras do seu coração. E eu quero te fazer esse convite ousado, porque você vai falar assim, pastora, mas eu não sei orar assim, sabe? Você não sabe conversar? É uma conversa. E eu, às vezes, falo assim, Sofia, bora orar. Aí a oração dela começa tudo igual. Eu paro agora. Você encontra com a tua amiga, você fala todo dia a mesma coisa? Não. Você fala coisas novas, você tem novidade para contar. A relação com o nosso Deus é a mesma coisa. Você sempre tem uma novidadezinha para contar para ele. Senhor, você viu lá que eu venci aquilo? Você viu lá que eu não dei conta? Você viu lá que se o Senhor não tivesse, eu teria me estrepado? Senhor, eu não ouvi aquela criatura. Senhor, eu me incomodei com isso. Gente, eu estou assim, essa semana na faculdade vivi 2 situações que eu pensei assim, peraí, por que isso está ocupando meu coração? Deus, me ajuda aqui. Bora aqui sentar para a gente ter esse particular. Por que eu estou parada nessa fala? É sobre isso, é sobre você poder saber que a estratégia que o céu tem, você já tem ela nas mãos. É a sua oração, o seu jejum, as suas lágrimas, é a sua oração do tempo que você está vivendo, é o tempo da sua entrega, da sua oferta, seja ela financeira, seja ela do tempo, seja ela do seu coração. Quero que você feche os seus olhos e eu vou começar essa oração lendo o que a nossa oração aqui do tema fala. Senhor, eu quero lhe entregar, nessa manhã, todas as áreas da minha vida. Senhor, eu quero lhe entregar a minha vida. Eu quero lhe entregar aquelas áreas que o Senhor sabe que eu tenho dificuldade. Me ensine a confiar, Senhor, nas direções que o Senhor tem para mim. Mesmo quando forem contrárias à minha percepção. Me ajuda, Senhor, a entender a tua voz, entender a tua presença, entender a tua direção. Me ajuda, Senhor, a ouvir a tua voz, que cada decisão e ação esteja firmada nos teus propósitos. Senhor, recebe as nossas lágrimas, aquelas que estamos derramando agora. Quantas mulheres nessa hora, Senhor, se lembram de lágrimas que declararam, que determinaram, que derramaram no altar? Nessa manhã, muitos de nós estamos nos lembrando das lágrimas que derramamos numa oração de desespero. A gente não sabia o que fazer. E, às vezes, essa sensação foi dentro de um culto, de uma igreja. E lá no nosso lugar quietinho, a gente chorou. E as lágrimas caíram no chão. Às vezes a gente foi secando para que ninguém visse, para que o marido não percebesse, para que os filhos ali perto, ou os amigos que estavam ali perto não nos vissem. Mas o Senhor viu. Nas estratégias dessa manhã, nós entregamos cada lágrima. As que a gente se lembra e aquelas que o Senhor colheu no seu odre e que o Senhor guardou e que a tua presença traz para fora. Obrigada, porque nessa manhã, quando a gente abre a nossa boca para falar o que sentimos, não é sobre um tema, uma palavra, uma poesia, uma canção ou uma reza repetida. É o nosso coração derramado, Senhor. E nesses últimos tempos, a gente tem ocupado o nosso coração de encontrar contigo, orando coisas que têm sido recorrentes.
E nós entregamos ao Senhor nosso espírito, nosso coração, nossas emoções. Entregamos ao Senhor aquelas que estão em jejum e que determinaram os 21 dias de jejum nessa estação que quase está começando. Recebe a cada uma, Senhor, a cada estratégia dessa. Aquelas que estão, ó Deus, orando, declarando e determinando, Senhor, às vezes até tentada a não dar continuidade, porque parece que nada está acontecendo. Mas plantando feijões, eu aprendi que eu não preciso me desesperar quando eu planto a semente. A terra fica quieta, a terra fica silenciosa, não se mexe, mas quando eu menos espero, a semente brota, vem para fora, e ela frutifica a 100 por 1. Então, naquelas terras que estão em silêncio, que parece que nada está acontecendo, Senhor, traz para fora, começa a mostrar para a gente que está florescendo. É mês de primavera, é mês de nova estação, e nós queremos olhar as flores que o Senhor tem para nós. Nós queremos te entregar cada semeadura financeira nessa manhã. Aquelas que nos lembramos e aquelas que entregamos de forma tão espontânea no nosso espírito, que a gente nem registrou, mas o céu registrou. E eu sei que o Senhor, para esse mês de setembro, tem coisas grandes e firmes para esse novo tempo e essa nova estação. Eu sei que o Senhor tem coisas grandes para poder manifestar. E eu também tenho a clareza de que essa manifestação é muito mais, às vezes, para a gente poder ver, o nosso marido ver, nossos filhos verem, aqueles nossos amigos do trabalho, da faculdade, da vizinhança, a nossa família, quando se reúne para uma celebração, a gente sempre tem algo para contar de novo. Porque não é sobre nós, Senhor. É sobre o que esse impacto do conteúdo das nossas falas, das nossas experiências traz. Nós te adoramos, Senhor, por esse dia, por essa manhã, que te entregamos as estratégias, reconhecemos as estratégias do céu para esse novo tempo. Nós reconhecemos, calamos a voz da murmuração, do olhar que só vê o ruim, do olhar que só vê aquilo que não foi feito, do olhar da exigência, Senhor, sobre os nossos filhos, maridos, sobre aquilo que nos propomos a fazer. Salta aos nossos olhos o que o Senhor tem manifestado dentro da nossa casa, dentro do nosso ministério, dentro do nosso coração. Senhor, a gente vai se despedir aqui desse dispositivo, mas não da tua presença. E nós queremos te dizer, na tua presença, queremos declarar o nosso amor intencional e receber as estratégias especiais da tua parte, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, bonita? Amém, gente? Amém, YouTube? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe você nesse dia que eu estou vendo aqui algumas secando lágrimas, entregando no altar, lágrimas especiais como estratégias para esse novo tempo. Que Deus abençoe você. Eu estou te esperando para você poder estar aqui. Nós vamos aqui desligar esse dispositivo, mas a gente vai continuar aqui declarando ao nosso Deus a presença que é bem-vinda. Porque a coisa mais importante para nós nesse presencial é a presença. Que Deus abençoe seu dia, bonita, que Deus te abençoe em tudo que você vai fazer. E hoje eu vou me despedir simultaneamente, no mesmo tempo, com a galera do YouTube e de você que está aqui presente. A Eneida vai tirar foto.